tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando-se a cada dia conduzir por Deus e pela sua palavra que alimenta a nossa vida e o nosso coração. Por isso nós queremos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, pedindo que Ele venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, nos iluminar com a sua palavra que faz nova todas as coisas. Senhor, eis-nos aqui. Nos colocamos diante da Tua presença santa, Senhor nosso Deus, pedindo a Tua bênção, Tua graça, Tua luz e a Tua proteção, pedindo que Teu Espírito Santo nos conduza para mergulharmos nas Sagradas Escrituras, para que a Palavra de Deus ilumine os nossos passos, para que a Tua Palavra, Senhor, ilumine o nosso coração. Dê-nos Tua bênção, Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se colocando diante da presença de Deus, a palavra dele que ilumina os nossos passos e o nosso coração, abra sua Bíblia hoje no Evangelho de São João. São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Vamos deixar que a palavra de Deus proclamada, ela caia no nosso coração e possa produzir os frutos de conversão no nosso próprio interior. A leitura do texto sagrado nos diz assim: passados 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho encontrava-se doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava doente. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam: ontem, à 1h, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. E ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Que beleza é a palavra do Senhor, que nós queremos ruminá-la agora aqui no nosso coração. Eu começo, inclusive, pelo versículo 46, que para mim é o versículo que direciona, é o versículo-chave da nossa ruminação da palavra de Deus. Olha que princípio maravilhoso. Jesus voltou da Galileia, onde tinha mudado água e vinho. Havia um funcionário do rei cujo filho encontrava-se doente em Cafarnaum. Voltar em Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro sinal, ou a primeira manifestação do reino de Deus presente no meio de nós, é Jesus voltar à natureza da graça, que age na natureza como um todo para nos mostrar que Ele é o Senhor da natureza. A natureza da água
é transformada, é mudada da água para o vinho. E aqui é importante nós termos uma compreensão muito clara do acontecido. Não podemos confundir milagre com mágica. Jesus não é um mago, Jesus não é um mágico. Jesus é o Senhor da vida, o Senhor da natureza. A natureza tem suas leis e elas funcionam assim. E o que é um milagre, senão uma intervenção de Deus na natureza? A natureza que segue seus passos, a natureza que tem suas leis, suas regras. Não é todo momento que nós vemos, a não ser por uma realmente coisa milagrosa, uma água se verter em vinho. Jesus veio a nós, sobretudo, para intervir na nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Ele veio trazer a natureza da graça para intervir naquilo que o mal realizou em nossa vida. Porque uma água suja, ela se torna suja, a não ser que ela seja totalmente purificada. E quanto é difícil purificar uma água que se sujou. Imagina uma natureza que se corrompeu como a nossa. Por isso, quando Jesus faz ou realiza o milagre de Caná, é um sinal. E o outro sinal da graça é a natureza humana doentia, enferma, como este pai que agora, aliás, esse pai, esse funcionário do rei. Aqui tem duas coisas, ele é um pai e ele é funcionário do rei, para dizer que ele não fazia parte do povo judeu, mas era um homem de fé. Mesmo tido como um pagão, ele sabia que só Jesus podia fazer pela natureza do seu filho. Para que a graça de Deus, a natureza da graça de Deus haja em nossa natureza, a fé é fundamental, essencial, imprescindível. E é por isso que ele suplica em favor do seu filho que está enfermo e está praticamente à morte. Jesus diz a ele: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não hão de acreditar. Muitas vezes a nossa fé está reclamando por sinais, por prodígios, e alguns querem realmente verem mágicas acontecendo. Mas não, o sinal maior é aquele que Jesus já nos deu em Jonas, quando ele diz que nenhum outro sinal não será dado a não ser aquele de Jonas. E o sinal é esse, é a natureza humana que se converte novamente para a graça divina. Mas, Senhor, por favor, suplica o funcionário, desce antes que o meu filho morra. É a súplica de um pai aflito, é a súplica de um coração que dói pelo seu filho doente, pelo seu filho enfermo. A dor desse pai é a dor de tantos pais, de tantas mães, que veem seus filhos sofrendo. E como sofre o coração do pai, como sofre o coração da mãe. E não é só quando as crianças estão doentes, não. Quando os filhos estão passando por alguma enfermidade, não. É a dor de um pai, de uma mãe, que vê um filho perecendo pelo pecado. É a dor de um pai, de uma mãe, que vê filhos perecendo por causa das drogas, do mundo e de tantas outras calamidades que estão agindo na natureza humana para corrompê-la, para roubá-la da natureza da graça. A resposta de Jesus a este pai: podes ir, porque teu filho vive. A confiança desse pai nas palavras de Jesus, ele acreditou na palavra de Jesus e partiu. É preciso crer, acreditar. E acreditar e crer vem daquilo que nós suplicamos e pedimos. Quando nós queremos a intervenção de Deus,
Nós precisamos colocar a nossa natureza, é que eu digo a nossa natureza humana, incrédula, duvidosa, medrosa, assustada, corrompida pelo mal, submissa à ação de Deus. Crê que Deus, Ele cuida de nós, inclusive das aflições que emergem da nossa natureza. E foi isso. E quando o funcionário do rei chegou, ele ainda perguntou que hora esse menino tinha melhorado. E foi exatamente na hora em que Jesus disse para ele que o seu filho viveria. E ele passou a crer juntamente com toda a sua família. Ele passou, não é simplesmente crer ou acreditar, ele passou a depositar sua fé, sua confiança. Ele passou a ser um discípulo de Jesus com toda a sua família. Quando cremos nele, quando acreditamos nele, nós o seguimos e levamos aos nossos aquilo que a fé realiza em nosso coração, em nossa vida. Creia na ação de Deus agindo na nossa natureza humana. Creia na ação de Deus que tudo pode mudar. Ainda que nós, muitas vezes, achemos que é difícil esta ou aquela situação, é nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Muito bem, vamos agora ao Padre Antônio Xavier para que nos ajude agora a crescer aqui na reflexão da Palavra de Deus. Esta quarta semana da Quaresma, nós vamos estar contemplando diversos gestos de misericórdia da parte de Jesus para com várias pessoas. Nessa segunda-feira, nós ouvimos de maneira muito especial Jesus que cura aquele que é o servo deste homem, que às vezes na versão do Evangelho aparece de maneira diferente, mas de qualquer forma um homem que é pagão, um centurião romano, e que simplesmente é dito, vai que o seu servo está curado, e ele, acreditando naquilo que Jesus disse, termina por ter o seu servo realmente curado. É esse convite que nós temos nessa semana. Primeiro, de nos confiarmos à misericórdia de Deus e depois, como diz no inicinho do Evangelho que hoje escutamos, de não sermos assim exageradamente carentes de sinais, mas que seja de verdade a fé que nos conduz à verdadeira realização desse mistério de misericórdia de Deus. Claro, lembrando que o que existe de mais importante não é simplesmente o fato de ser curado, mas é o fato de ter o coração realmente curado, de ter a fé alimentada pela presença, alimentada de verdade por aquilo que Jesus quer realizar em cada um de nós. Os sinais, eles servem, eles ajudam realmente na fé, porque tornam evidente que Deus está acima das possibilidades da natureza. Mas é claro, Ele nos chama muito mais do que vermos sinais e aceitarmos os sinais. Ele nos chama a uma comunhão profunda com Ele. É esse o objetivo dessa nossa Quaresma e é isso que devemos procurar sempre viver. Por isso, quando Jesus diz àquele homem, vai, o seu servo está curado, acreditar na palavra de Jesus é que fez a diferença. Busquemos também nós, todos esses dias da Quaresma, nos aproximarmos cada vez mais de nosso Senhor, ouvindo a sua palavra e dando a nossa adesão de fé, acreditando na sua palavra, porque somente a sua palavra tem poder realmente de salvação. Que bênção é a tua palavra, Senhor. Palavras que nos curam, que nos libertam, mas palavras que nos põem de pé para confiar somente em Ti. E nós te suplicamos, Senhor, meu Deus, age na nossa natureza humana, tão corrompida pelo pecado, tão desvirtuada pelo mal. Tu que transformastes a água em vinho, Tu que curastes a natureza pecadora, enferma, doentia, cura também nossa natureza, tão inclinada para o mal, tão voltada, Senhor, e marcada pelos ressentimentos, pelas mágoas, pelas experiências pecaminosas dessa vida. A Tua graça faz nova todas as coisas, a Tua graça purifica e renova todo o nosso interior. A Tua água pura, que renova, que lava, que santifica, é dela que nós precisamos e é ela que nós suplicamos agora. Venha a água viva, venha o Espírito Santo que faz nova todas as coisas, agir em nós,
nos curar, nos libertar de nós mesmos. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, nos curando, nos abençoando e nos libertando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita bênção de Deus na sua vida, que o Senhor continue conduzindo os seus passos pela palavra dEle, que faz nova todas as coisas. E eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.